vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Eu espero que você já tenha pegado o livro, o lápis e a borracha. Na aula de hoje, nós vamos aprender algumas estratégias de cálculo. Vamos conhecer o cálculo mental, o cálculo por decomposição e o cálculo com o algoritmo usual. Por isso, é importante que você preste bastante atenção, porque a aula está cheia de informações. Combinado? Então, vamos começar falando sobre o cálculo mental. E como ele é? O cálculo mental, turma, é aquele em que você resolve um cálculo com sua cabeça, na sua mente. É aquele que você não precisa pegar o lápis, o papel ou a calculadora para resolver a questão, tá? Então, vamos agora ver um exemplo de cálculo mental. Eu quero que você abra o seu livro na página 38. Nós vamos resolver aqui a questão de número 1, que vai falar justamente sobre esse cálculo mental. Então, na questão 1, ele diz assim: calcule o resultado em cada caso, dando saltos duplos na reta numérica. E aí, ele apresenta a letra A. Na letra A, vocês vão observar essa ilustração dessa reta numérica. Então, agora, nós vamos ver aqui o que foi que aconteceu e como é que funciona esse cálculo mental. Olha só, turma. Observe que aqui no início da reta, nós temos um número 37. E foi dado um salto de 10, somando mais 10. Então, 37 mais 10 é igual a 47. Depois, foi dado um outro salto, só que dessa vez somando mais 5. Então, 47 mais 5 é igual a quanto? Para resolver, nós vamos usar uma estratégia de cálculo mental. Não vamos pegar o lápis, não vamos pegar a calculadora, tá? Nós vamos resolver na nossa cabeça. Então, turma, como nós podemos fazer isso? Olha o jeito que eu faço, tá? Cada um tem seu jeito de calcular aí na mente, tá? Então, eu tenho o meu, que é confortável para mim, e você tem o seu, que é confortável para você. Contanto que, no final, chegue ao resultado correto. Combinado? Então, ó, eu vou fazer assim, né? 47? Então, eu vou imaginar que agora é 45. O 2 do 7 eu vou deixar guardado. Então, 45 mais 5, 50, certo? E o 2 que eu deixei guardado, 52. Então, o resultado aqui é 52. Turma, conseguiu perceber que aqui eu usei o cálculo mental? Eu usei uma estratégia para encontrar um resultado, ó, com a minha cabeça. Não precisei fazer anotações, nem pegar calculadora, tá? Então, agora vamos responder a letra A partir de cima, que diz assim: sabendo que 15 é igual a 10, 10 mais que número forma 15? Isso mesmo, é o número 5. Então, aqui no tracinho, vocês vão colocar o número 5. Então, 10 mais 5 forma o número 15. E nós vimos aqui na reta numérica. Veja que ao somar 10 mais 5, forma 15, tá? 37 mais 15 é igual a quanto, turma? Nós já descobrimos, olha só, 37 mais 15 é igual a 52. Então, aqui no tracinho, vocês vão colocar o número 52. Combinado? Pessoal, vamos agora para a questão de número 2, que diz assim: um ciclista percorreu uma trilha do quilômetro 28 até o quilômetro 49. Adriana e Cláudio decidiram calcular quantos quilômetros o ciclista percorreu nessa trilha usando a reta numérica. Verifique a estratégia usada pelas crianças e complete. Então, turminha, para descobrir aí quantos quilômetros esse ciclista percorreu, a Adriana elaborou uma estratégia e Cláudio outra. Nós vamos ver agora qual foi as estratégias dele. Então, vamos ver. Observe que a Adriana, e essa aqui é a reta que está aí no seu livro, tá?
Ela pensou da seguinte forma. Ela partiu aqui do 49 e foi dando saltos para trás, tá? Até chegar ao número que nós vamos descobrir. Então, vamos lá. Veja que ela tem 49 menos 20. Mentalmente, sem usar a calculadora ou o lápis, vamos descobrir quanto é 49 menos 20. Dá igual a quanto? Isso mesmo, 29. Então, quando chegou aqui, ela encontrou o resultado de 29. Depois, ela deu um outro salto de menos 1. Veja, 29 menos 1 é igual a 28. Então, turma, veja que ela subtraiu 28 de 49, dando saltos para trás até chegar o número, ó, 28. Perceba que, ao dar um salto de menos 20, ela chegou a 29 e ela percebeu que se ela desse mais um salto de menos 1, ela chegaria a 28, tá? Então, ela percebeu que esse ciclista percorreu, ó, 21 quilômetros. Ok, turma? Agora, vamos ver a estratégia de Cláudio. Então, Cláudio, ele resolveu dar saltos para frente. Ele pegou aqui, ó, no quilômetro 28, imaginou, eu vou dar um salto de 10, de mais 10, que é igual a quanto? Vamos pensar? 28 mais 10 é igual a 38. Aí ele pensou, se eu dar mais um salto de 10, será que eu chego a quanto? Então, ele fez 38 mais 10 é igual a 48. Perceba, turma, que ele quer chegar a 49. Então, para chegar a 49, ele precisa dar mais um salto de 1. Então, 48 mais 1, 49. E agora ele vai somar esses números e descobrir quantos quilômetros esse ciclista percorreu. Veja, 10 mais 10, 20, mais 1, 21. Então, esse ciclista percorreu 21 quilômetros. Veja, essa foi a estratégia de Adriana e essa a de Cláudio. Então, a resposta aqui, a pergunta é assim, o ciclista percorreu 21 quilômetros, ok, turma? As duas estratégias chegou ao mesmo resultado. Agora que nós já falamos sobre o cálculo mental e vocês já viram algumas estratégias, nós vamos aprender neste momento sobre o cálculo por decomposição e o cálculo com o algoritmo usual. Então, preste bastante atenção. Vamos lá? Pessoal, olha só. Nós já aprendemos como fazer a decomposição de um número. Então, vamos lá. Olha só, eu tenho aqui o número 142 e eu quero somar esse número mais 253. E eu vou fazer essa soma, eu vou fazer esse cálculo usando a decomposição. Então, primeiro, eu tenho que decompor este número em unidade, dezena e centena. Então, vamos começar com 142. Quem é a centena deste número, turminha? A centena é o número 1. Isso indica que aqui eu tenho 100 uma única vez. Então, é 100 mais. Agora, a dezena está sendo representada pelo 4. Então, nós temos quantas dezenas? 4 dezenas, que é igual a 40 unidades. Mas a unidade está representada pelo 2. Agora, turma, eu vou fazer a decomposição deste outro número, tá? Lembrando que eu tenho que colocar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. Então, a centena desse número aqui é o 2. Isso indica que é 100 duas vezes. E 100 duas vezes é igual a 200. Então, aqui eu vou colocar, ó, 200. Mais, agora, a dezena é 5. Isso quer dizer que é 10 5 vezes. Se é 10 5 vezes é igual a quanto? A 50. Mais 3 unidades. Agora, eu vou fazer a soma, turma. Tá? Vou colocar o sinal aqui, bem no cantinho, bem apertadinho. Vamos lá. Vamos somar
2 mais 3, unidade mais unidade, né? 2 mais 3 é igual a quanto? A 5. 40 mais 50 é igual a quanto? A 90. E agora eu vou somar 100 mais 200, que é igual a 300. Turma, agora eu preciso somar todos esses valores. Então, vamos lá. 300 mais 90, 390. Mais 5, 395. Então, o resultado é 395. Veja que eu encontrei aqui o resultado fazendo o cálculo por decomposição. Então, eu decompus aqui o primeiro número, depois o segundo, colocando unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. E depois somei todos os valores encontrando esse resultado, 395. Este é o cálculo por decomposição. Pessoal, agora nós vamos conhecer o cálculo com o algoritmo usual. Então, observe que eu já montei aqui a continha, mas eu vou explicar como eu fiz isso. Olha só, nós temos aqui a posição da unidade, aqui a posição da dezena e aqui a posição da centena. E nós queremos somar os mesmos números, 142 mais 253, tá? Eu estou fazendo a adição, a soma. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo colocar o primeiro número e depois eu vou colocar o segundo número, unidade abaixo de unidade, olha só, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. E agora eu começo a resolver a continha, sempre, ó, começando de trás para frente, da direita para a esquerda, certo? Então, vamos lá. 2 mais 3 é igual a quanto? A 5. 4 mais 5 é igual a 9. E 1 mais 2 é igual a 3. Veja, turma, o mesmo resultado, só que com estratégias diferentes. Aqui eu usei o cálculo com decomposição e aqui o cálculo com o algoritmo usual. E aí, turma, qual dos dois cálculos facilita aí a nossa vida? O segundo, né? O segundo facilita, mas o primeiro, ele vai nos ajudar a compreender como é que funciona o segundo. Veja que nós somamos unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. A mesma coisa aqui, tá? Então, esse cálculo nos ajuda a compreender como esse funciona, tá? Então, vamos lá para a página 40 do seu livro de matemática. Pega aí o livro e abra na página 40. Vamos ler a questão de número 1, que diz assim. Os alunos do terceiro ano foram a um zoológico que tem 142 mamíferos e 253 aves. Quantos mamíferos e aves há ao todo nesse zoológico? Para descobrir, vamos adicionar 142 mais 253, que nós já fizemos, não é isso? Então, aí no seu livro, ele mostra o cálculo por decomposição, que é este daqui que eu montei para vocês. Então, se você quiser pausar o vídeo e copiar aí no espaço, vocês podem fazer, tá? E depois ele mostra o cálculo com o algoritmo usual, que foi esse que eu acabei de mostrar para vocês. Turma, nós já encontramos o resultado, não é isso? Nós já encontramos aqui, ó. Depois você vai preencher o seu livro. Pessoal, depois, abaixo aí do cálculo por decomposição e do cálculo com o algoritmo usual, ele diz assim: 2 unidades mais 3 unidades são igual a quantas unidades? Nós já vimos, ó, 2 unidades mais 3, 5. Então, a resposta do tracinho é 5. Depois ele pergunta, 4 dezenas mais 5 dezenas é igual a quantas dezenas? Ó, 9 dezenas. E depois ele pergunta, uma centena mais 2 centenas são 3 centenas, ó. Uma centena mais 2 centenas são 3 centenas, tá? Então, aqui no tracinho a resposta é 3.
Então, a adição de 142 mais 253 é igual a 395. Aqui vocês vão colocar o número 395. Ao todo, nesse zoológico, há 395 mamíferos e aves. Então, no outro tracinho, também é 395 mamíferos e aves. Pessoal, veja que aqui abaixo, tem uma outra questão que eu vou deixar para você resolver aí na sua casa. Combinado? Agora que você já sabe como fazer o cálculo com decomposição e o cálculo com o algoritmo usual, você vai resolver aí essa questão. Combinado? Você pode usar tanto a estratégia do cálculo por decomposição como com o algoritmo usual para responder essa questão. Turma, na página 41, nós vamos ver agora um exemplo do cálculo por decomposição e com o algoritmo usual com a subtração. Nós já vimos um exemplo com a adição. Agora vamos ver com a subtração, tá? Então vamos lá. Vamos começar com o cálculo por decomposição deste número, 345 menos 213. Então, a primeira coisa a fazer é fazer a decomposição do número. Vamos começar com o 345. A centena está sendo representada por este número, o número 3. Isso indica que são 3 centenas. Se são 3 centenas, é 100 3 vezes. 100, 200, 300. Então, 300 unidades. Mais, a dezena está representada pelo 4, então são 4 dezenas. 10, 20, 30, 40, então são 40 unidades. Depois nós temos a unidade, que está sendo representado por 5, então são 5 unidades, ok? Agora vamos fazer a decomposição deste outro número, 213. 2 está representando a centena, então são 2 centenas, 200, 100, 200. Mais, a dezena está sendo representada por 1, então é uma dezena, então é 10. E a unidade é o 3, não é isso? E agora nós vamos colocar o sinal de menos aqui na frente, bem apertadinho. Olha só, turma, nós vamos fazer agora a subtração, ok? Então, você tem 5 e tira 3, fica com quanto? Com 2. Você tem 40 e tira 10, você fica com quanto? Com 30. Você tem 300 e tira 200, você fica com 100, não é isso, turma? Você fica com 100. Então, olha só, nós fizemos a subtração com o cálculo por decomposição. E agora, nós vamos descobrir qual foi o número que nós conseguimos formar, tá? Eu subtraí aqui e agora eu vou ver qual foi o número. 132. Então, o resultado aqui, ó, é 132. Conseguiu compreender? Vamos agora fazer o cálculo com o algoritmo usual. Vamos lá? Eu já montei a continha para vocês. Observe que eu coloquei unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena, tá? E agora eu vou começar a resolver a continha. Lembrando que nós resolvemos a continha sempre de trás para frente, da direita para a esquerda, combinado? Então, vamos lá. Você tem 5 e tira 3, você fica com 2. Você tem 4 e tira 1, ó, 4 tirou 1, ficou 3. Você tem 3 e tira 2, 3 e tira 2, fica com 1. Olha só como o resultado que nós encontramos, 132. Veja, o mesmo resultado, só que nesse caso eu usei o cálculo por decomposição. E nesse cálculo, o cálculo com o algoritmo usual. Ok, turma? Então, nós conseguimos encontrar o resultado. Agora, vamos lá fazer a leitura da questão?
para você resolver aí na sua casa e preencher todas as informações? Então, vamos lá. Na questão 2, ele diz assim: uma lanchonete encomendou 345 garrafas de suco de morango e 213 garrafas de suco de uva. Quantas garrafas de suco de morango foram encomendadas a mais que de uva? Então, nós precisamos fazer a subtração. Então, vamos subtrair aqui deste número, esse número, que nós já fizemos, né? Então, o livro mostra aí o cálculo por decomposição. E vocês vão preencher aí com essas informações que está aqui no quadro. Se quiser, você pause o vídeo, copia, tá? E depois volta a assistir. E depois ele mostra o cálculo com o algoritmo usual, que é esse daqui. E aí, ele tem um quadrinho com algumas informações que você precisa preencher. Vamos lá? Ele disse: 5 unidades menos 3 unidades, ó, 5 unidades menos 3 unidades ficou 2 unidades. Então, aí vocês colocam o número 2. Depois ele diz: 4 dezenas menos 1 dezena é igual a 3 dezenas. E depois ele finaliza dizendo que 3 centenas menos 2 centenas é igual a 1 centena. Então, vocês vão colocar aí o número 1, tá? Então, turma, conseguiu compreender como o cálculo por decomposição ele facilita a compreensão do cálculo com o algoritmo usual? Quando nós usamos o algoritmo usual, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o quê? No caso da subtração, diminuindo a unidade da unidade, a dezena da dezena e a centena da centena, tá? Como nós mostramos aqui no cálculo por decomposição. Pessoal, aqui diz assim, ó, subtração de 345 menos 213 é igual a 132. Então, no tracinho, vocês colocam 132. Foram economizadas 132 garrafas de suco de morango a mais que de uva. E depois, ele vai apresentar aí uma questão para você resolver, tá? Aqui, no final da questão, tem uma outra questão que você vai resolver aí na sua casa. Então, você pode usar tanto o cálculo por decomposição, como o cálculo com o algoritmo usual. Você que vai escolher a melhor estratégia para você, tá? Turma, gostaram da aula de hoje? Aprendemos várias coisas. Hoje nós aprendemos sobre algumas estratégias de cálculo e vimos que existe o cálculo mental, que é aquele que nós não precisamos usar lápis, calculadora, papel, nós só fazemos aqui na nossa cabeça. Nós podemos usar várias estratégias para encontrar um resultado. Aprendemos que existe o cálculo por decomposição e o cálculo com o algoritmo usual, tá? E agora, quando acabar a aula, você vai terminar de resolver as questões do seu livro. Eu espero que você faça isso. Combinado? Quando terminar, lembre de enviar sua atividade para a sua professora. Turma, a nossa aula está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima.